Graças pais amados, é com alegria no coração que nós estamos aqui, essa oportunidade que temos de estarmos juntos para compartilhar aquilo que Deus tem para os nossos corações através da sua palavra. Nós temos aqui a presença do Danilo Martins, que neste momento vai nos premiar aqui com um louvor, né? Amém. E logo em seguida, após o louvor, a gente dá continuidade com uma breve reflexão sobre a palavra de Deus. O tema de hoje é Páscoa. Amém? Então, vamos lá, Danilo? Cantemos, vamos lá, pastor. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter.
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nosso tema de hoje é Páscoa. É importante nós entendermos, nesse momento que cristãos do mundo inteiro estão comemorando a Páscoa, é importante compreendermos o verdadeiro sentido da Páscoa. Primeiramente, é importante a gente compreender que a Páscoa é uma festa de origem judaica, instituída por volta de 1450 anos antes de Cristo, lá no Egito. E a palavra Páscoa, em hebraico, significa passagem ou passar por cima. É uma referência à 10ª praga que Deus lançou sobre o Egito, para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. O povo hebreu já estava no Egito há mais de 400 anos e Deus então levanta Moisés para libertar o povo hebreu do cativeiro egípcio. Após 9 pragas, o faraó continuava irredutível quanto a deixar o povo hebreu sair do Egito. O povo hebreu, para os egípcios, era uma mão de obra escrava. Então, eles não deixariam, de maneira nenhuma, não deixariam facilmente os egípcios ou os hebreus saírem daquele país por conta da sua importância como mão de obra escrava. Após a nona praga, Faraó continuava com o coração endurecido, não permitindo o povo sair. O Senhor então fala a Moisés e diz que lançará a 10ª praga, que é a morte de todos os primogênitos egípcios. Deus então orienta a Moisés que fale às famílias hebreias para que tomem um cordeiro ou um cabrito de aproximadamente 1 ano de idade, sem manchas e sem defeito, e que os mesmos deveriam imolar esse cabrito naquela noite específica que Deus promoveu a libertação, ao final da tarde. E o sangue daquele cabrito ou do cordeiro deveria ser passado nas vergas das portas e na soleira, nas casas em que fosse comido o cordeiro. E assim eles o fizeram. Deus fala que, fazendo isso, o sangue seria por sinal. E quando Deus viesse promover a sua justiça contra os egípcios, ao passar também nas casas em que as famílias hebreias estavam, ao ver o sangue, o Espírito passaria e não promoveria nenhum dano nas famílias dos hebreus. E assim aconteceu. Nesta noite, o Senhor promoveu a sua justiça e todos os primogênitos das famílias hebreias ou das famílias egípcias foram mortos. Houve um grande clamor naquele país, porque a palavra de Deus diz que não havia um lar que não houvesse um morto. Então o faraó e os seus oficiais chamam Moisés e manda que ele se retire imediatamente do seu país com o seu povo, levando todas as coisas, todos os seus pertences, seus animais, que eles deveriam sair imediatamente. É interessante que esse fato de imolar o cordeiro, comer a carne do cordeiro e passar o sangue nas vergas das portas, foi o fato em que Deus instituiu a Páscoa. E ele diz: vocês falem às famílias que comam apressadamente, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E isso expressava o fato de que as famílias sairiam daquele país naquela noite e deveriam estar preparadas para isso. Qual a diferença, então, da Páscoa judaica para a Páscoa cristã?
O fato é que a Páscoa judaica promoveu a libertação física dos hebreus do cativeiro egípcio. A Páscoa cristã, por outro lado, a partir da figura do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, promoveu a libertação do jugo do pecado. Nos permite, através do sacrifício de Jesus, do seu sangue derramado naquela cruz, podermos sermos chamados filhos de Deus. Jesus promoveu a reconciliação da humanidade com Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus diz em Romanos 5,12 que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, somente pelo sacrifício de Jesus, o homem pôde se libertar do jugo do pecado. Isaías, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías profetizou sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. No capítulo 53, versículos de 3 a 5, o texto bíblico diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, 700 anos, Isaías profetizou acerca da obra da salvação em Cristo Jesus. João, no Evangelho de João Batista assim viu ao Senhor Jesus quando o viu pela segunda vez após o seu batismo. Em João 1,29, assim ele descreve Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Pedro 1,18, a palavra de Deus diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, diferentemente do sacrifício que ocorreu lá no Egito, o Senhor Jesus também assume a figura do cordeiro. O Senhor Jesus, sem pecado, o Santo de Deus, assume o pecado da humanidade naquela cruz e nos livra do jugo do pecado e nos permite acesso ao trono da graça a partir do seu ato de libertação. E em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O sacrifício de Jesus, diferentemente do sacrifício que aconteceu no Egito, não libertou apenas uma nação, um povo, mas o sacrifício de Jesus libertou toda a humanidade do jugo do pecado. Claro, que como capítulo 3, versículo 16 de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos crer em Jesus como o nosso Cordeiro Pascal. Assim Paulo viu no capítulo 5 de 1 Coríntios, no versículo 7, a parte B, ele diz: pois Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, também foi imolado. Então Jesus assume a figura desse Cordeiro perfeito e faz um sacrifício completo e muito maior do que o que ocorreu lá no Egito e nos liberta do jugo do pecado. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus em Cristo Jesus nos tira das trevas, nos tira dessa condição de pecadores
indignos do reino de Deus e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. No Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos de 11 em diante, a palavra de Deus diz que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Quando nós cremos no Evangelho da Graça, nós nos tornamos uma nova criação. Quando nós cremos no sacrifício remidor de Jesus, nós cremos de fato que fomos transformados por esse sacrifício, que a nossa dívida foi fielmente paga. O sacrifício de Jesus é suficiente. E quando o Senhor Jesus ali, na noite da Páscoa, que ele ceia com os seus discípulos, a última Páscoa sua com os discípulos, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, ele, comendo a Páscoa com os seus discípulos, ele pega o pão, abençoa o pão e reparte entre os seus discípulos e diz: comei todos, porque este é o meu corpo dado por vós. Da mesma forma, ele pega um cálice, dá graças e diz: bebei todo, porque este é o meu sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança. Então, em Cristo foi cumprido o sacrifício perfeito, e nós podemos ter acesso, a partir desse sacrifício, ao trono da graça. Nós podemos nos relacionar espiritualmente com Deus e podemos ser chamados de filhos de Deus. Todas as tribos, todos os povos e nações, o sacrifício de Jesus é universal. Precisamos crer, precisamos viver esse Evangelho. Cristo é a nossa Páscoa. Amém? Todas as vezes, só mais uma observação, todas as vezes que nós ceiamos, o Senhor Jesus, antes da sua morte, instituiu aquilo que é símbolo da sua morte e da sua ressurreição, que é a ceia do Senhor. E todas as vezes que nós ceiamos, repartimos do pão e do vinho, estamos ali rememorando a morte e a ressurreição de Jesus, que é a nossa Páscoa cristã. O ato libertador, o ato regenerador, o ato que nos reconciliou com Deus, o ato em que Jesus pagou toda a dívida e nos torna filhos de Deus. A partir do seu sacrifício, da sua morte e na sua ressurreição, nós somos libertados do pecado e somos transformados em filhos de Deus. Amém? Espero que os irmãos tenham aprendido mais um pouco com a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem nos instrui e eu espero que Deus assim tenha agido no coração de cada um e que essa palavra possa frutificar e transformar a vida daqueles que ainda não creem no Evangelho, que porventura possam ouvir esse vídeo, que Deus esteja transformando. Vamos orar? Amado Deus e glorioso Pai, graças te damos, meu Deus, por tão grande amor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos libertar e promover uma união, Senhor, espiritual de todo ser humano que crê no Teu Evangelho, crê no sacrifício remidor de Jesus com o próprio Deus, Senhor. Eu creio que a dívida foi paga e que nos foi oportunizado, Senhor, a partir desse sacrifício, o prazer, Senhor, de podermos estar diante de Ti e de viver uma vida digna como filhos Teus. Nós oramos a Ti, Pai, agradecidos por esses dias que temos vivido, de dificuldade, mas que ao mesmo tempo, Senhor, temos refletido diariamente na Tua palavra, no Teu amor, na Tua graça e no Teu cuidado para conosco. E pedimos, Senhor, que continues a guardar os Teus filhos, onde quer que estejam, Senhor, e que o Senhor também promova a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua graça, para libertar mais pessoas, para que possam crer no Teu Evangelho, no Evangelho da graça. Nós oramos a Ti, agradecidos e felizes, em nome do Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Só mais um lembrete aos irmãos que, por favor, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho aí, porque todas as vezes que nós estivermos postando um novo vídeo, o irmão terá acesso. Amém? Graça e paz. Até o próximo vídeo.